Olá, galerinha de Deus, juniores, guerreiros de Cristo, é nós, Estamos aqui, para mais uma aula nossa e eu tive assim eu tenho várias histórias, graças a Deus, Eu não, a Bíblia, e vários livros também. E fiquei na dúvida em qual escolher. Mas olhei, escolhi um que fala sobre Elias, sobre um tempo difícil. Eu creio que é a direção de Deus, porque nós estamos passando por esse tempo difícil. Eu vou mostrar para vocês só a capa dos livros, tá bom? Depois nós vamos estudá-los. Esse fala sobre Elias. Esse fala sobre Eliseu, o sucessor de Elias. Este fala sobre Pifã, a filha do feiticeiro. É uma história missionária, evangélica, muito legal. Esse fala sobre a Anne Carmichael, comprando crianças para Deus, também de uma missionária na Índia. Também é um livro excelente. Mas vamos começar sobre o livro de Elias. Elias foi um servo de Deus. A Bíblia, em Reis, fala sobre Elias, mas sem introdução nenhuma do livro. Elias foi um tisbita que morava em Gileade, perto do rio Jordão. E Deus o escolheu para ser profeta naquela época, que o povo tinha se desviado de Deus, o povo de Israel, totalmente. E naquela época reinava um rei chamado Acabe. Acabe era um rei muito idólatra e acabou se casando com a Jezebel. E Jezebel fez ele pecar muito. Mas por que ela fez ela pecar? Porque ele não tinha um coração reto diante de Deus, né? Aí é fácil culpar as outras pessoas também sobre isso. E eles eram muito soberbos, os dois. Achavam que eram tudo. Jezabel tinha 400 profetas de Baal. Pensa. E o rei Acabe era todo. Tudo o que queria, ele fazia. Aí, Deus não estava agradando nada daquilo, porque o povo estava sofrendo demais, se desviando dos caminhos, muito mesmo. Aí Deus mandou Elias lá. Elias, o tisbita da terra de Gileade, lá para falar para o rei Acabe e para Jezebel que não ia mais chover sobre a terra e nem orvalho ia cair durante alguns anos. E eles ficaram muito bravos, irados com Elias. Aí Elias falou: Deus não está agradando de você. E Elias era o amigo de Deus naquela época. Era o porta-voz de Deus para falar ao povo. Como hoje nós temos os pastores para falar, Naquela época era Elias. Muito tempo antes de Cristo vir ao mundo. E Elias falou e foi embora. E Elias orou ao Senhor. E o Senhor falou para ele assim: Elias, sai daí, vai para perto do Jordão, perto do riacho Querite, e lá eu vou te sustentar a pão e carne e a água do riacho, Porque Jezabel está furiosíssima com você e o rei Acabe também. E Elias, que fez? Cumpriu, Porque ele era um amigo de Deus e ele era obediente. E ele foi para o lugar indicado de Deus. Vocês acham que se ele tivesse ido para outro lugar, Deus tinha cuidado dele? Não, Porque ele tinha o quê? Desobedecido à ordem de Deus. E ali os corvos vinham, traziam pão e carne
para Elias e ele bebia água do riacho. Então, passado algum tempo, o riacho secou. Por quê? Porque não teve mais chuva. E Deus falou para Elias, vai para Sidom, lá uma viúva vai te sustentar. E a gente pensando assim, a gente pensa, nossa, uma viúva deve que ela tem altas posses, né? Bem rica. Não, era uma viúva pobre. E Elias foi, chegou na porta da cidade, Elias encontrou a viúva catando os cavaquinhos e pediu ela um copo de água. E ela olhou para ele assim, pensou, buscou a água. Aí quando ela estava indo, ele falou para ela, e faz para mim também um pão, que eu estou com muita fome, e depois faz para você e o menino. Aí ela voltou, olhou para ele, pensou com ela, eu penso, será que ele não sabe que nós estamos atravessando um período muito difícil? Que não tem chuva, que não está tendo comida. E ela falou para ele assim, olha, como eu vivo e vive um Deus no céu que eu sirvo, eu só estou catando esses cavacos aqui, eu tenho um restinho de azeite e farinha e vou fazer um pão para mim e para o meu filho comer e depois vamos morrer de fome. Ele falou assim para ela, vai, faz o que você falou e faz para mim primeiro. E assim ela obedeceu. Se ela não tivesse obedecido, será que Deus tinha sustentado eles? Não, né? Porque, como eu sempre falo, o segredo do nosso sucesso é a obediência. Assim ela fez. Saiu e foi fazer o pão. E ela fez o pão para eles comerem. E eles comeram, ela trouxe a água para o amigo de Deus, Elias. E Deus o sustentou o tempo todo. Por quê? Porque Deus falou, sai e vai para lá, porque ela vai te sustentar. Por que que ela ia sustentar? Porque Deus ia sustentar eles primeiro, né? O Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque Elias era o amigo de Deus. E nós temos que ser amigo de Deus para conseguirmos passar por esse tempo difícil, por essa fase difícil e confiar totalmente em Deus. Eu tenho um versículo que eu amo, né? Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu estou batendo na tecla desse versículo. E em João 15:15 fala assim, ó, já não vos chamo de servos, vos chamo de amigos. Por quê? Porque nós temos que ser amigos de Deus, temos que ter uma intimidade com o Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o melhor caminho para nós. Então que vocês possam querer ser amigos de Deus, certo? E peço a vocês, mães, pais e avós, dê o retorno da nossa aula até mais ou menos na quinta-feira, para dar mais uma desafogada em vocês, mas dê o retorno, porque é preciso saber como que está sendo alcançado. Eu creio que daqui uns dias a gente vai ter uma tarefinha para fazer em casa, tá bom? Um beijo, um abraço. Agora a tia Sandra vai cantar a música, né? Que ela também quer ganhar um pirulito, né? Assim, eu vou tentar cantar com essa voz maravilhosa que Deus me deu. Vamos lá? O vento soprava, as ondas subiam, os discípulos tremiam, achavam que vinha um fantasma, mas era Jesus, andando sobre as águas, Pedro também quis andar, caminhou sobre o mar bravo, mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro, mas Jesus segurou o barco, levou vida. Opa, oba,
Se estou com Cristo, paro de ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, paro de ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Soprava, as ondas subiam, au, au, au. Os ventos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, oh, oh, oh. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, eita, eita, eita. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou o e o barco o levou viva, viva, viva. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, paro de ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, paro de ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, 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 ah. Opa, 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 ah. Opa, 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 ah. Opa, 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 oba, oba, ah. Então, até lá, vamos ver todos postar nos vídeos para nós chuparmos um pirulito, oba.